Tô assustado. Olha isso, olha isso. Olha isso. Fui comer carne. Hoje era comer peixe hoje. Eu fui comer carne aí, ó. Isso que eu falo pra vocês, mano. Difícil, cara. Não desobedeça, gente. Não desobedeça. Quando é pra comer carne, come carne. Não comer carne, não falar palavrão, não faça. O peixe, hoje eu tenho que comer peixe hoje. Bacalhau, ao azeite. Olha isso. Olha isso. Vocês estão vendo? Tá vendo? Olha o que aconteceu comigo. Olha isso que aconteceu comigo. Que isso, rapaz? Olha, que isso? Olha o que aconteceu comigo. Vocês acham? Viu? Vai desobedecer. Era pra comer peixe. Desobedece, velho. Olha isso. Olha. Olha isso. Olha o que aconteceu comigo. Olha isso. Vocês não estão vendo? Porque eu não comi peixe. Eu te provo, olha aqui, ó. O espetinho tá aqui, ó. Olha o espeto aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha, o espetinho tá aqui, ó, da carne, ó. Ó, tá até queimadinho, ó. Aqui, ó. Ó, os dois espetinhos, ó. Com prova que eu comi carne, ó. A prova tá aqui. Não aconteceu foi nada comigo. Mas eu fico. Vamos lá. Hoje quem come carne traz Jesus, né? Oi, Jesus. Porque a simbologia de quem come carne hoje não pode comer a carne. A ideia é você ver da onde vem esse sistema. Esse sistema, primeiramente, antes de falar de Páscoa, queria deixar uma nota de tristeza aqui. Camila Carvalho, minha ex-esposa, tirou meus filhos de mim na Páscoa. Ela e o macho dela, macho e fêmea, os criou, né? O macho curtiram a Páscoa. Lógico que o macho curtiu no meu lugar, é claro. E o macho e a Camila largaram, deixaram eu sem ver meus filhos na Páscoa, gente. Não consegui entregar um chocolatinho meus filhos, você acredita nisso? O dia inteiro chorando nessa casa aqui. Que mulher tenebrosa. Terrível. Policial militar, né? Agora anda com a Glock, pá! Eu mando no mundo. Tem encontrador, né? Tem encontrador. Como todo ladrão encontrador, por isso também encontrador. O dia que trombar a dor vai ver. Então olha só. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Sem ver meus filhos hoje, sem dar pelo menos um abraço nos meus filhos, mas vamos continuar aqui. É a tristeza, é a luta. A luta é grande. Tem hora que eu falo assim, eu vou desanimar de tudo, eu vou largar é tudo, sabe? Meter o pé em tudo, sumir lá pro interior. Mas eu não tô em depressão porque eu comi carne. Vamos aqui, não tô em depressão também não. Vamos aqui ouvir. Tristeza, isso é triste demais. Desde ontem tô chorando bastante. Vamos aqui. Eu falo isso da porque vocês são inscritos, a gente temos um contato muito íntimo. Vamos lá. O que significa essa relação? Eu estava perguntando a Deus ali, estava no sofá, falei, o padre ensina porque não pode comer carne, eles ensinam uma coisa. Que no mundo espiritual, o que significa essa questão de focar no peixe e você abster-se da carne? E aí eu tava ali, aí eu fechei, fui dormir, deitei à tarde, pra esquecer dos problemas, acabei de acordar. Deitei à tarde, acabei de acordar. Aí eu vi com a resposta, eu acordei com a resposta na mente, que eu tinha perguntado antes de dormir. O Espírito de Deus, ele fala comigo. Então, essa questão da carne, o que significou isso? Você sabe que a ideia da liturgia, desde os pagãos, porque na verdade, quem domina o sistema, um dos dominadores do sistema, não é somente o governo.
não é somente as famílias mais ricas do mundo, não. Um das fundamentais bases do sistema é a Igreja Católica. E eu te provo isso desde a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, onde você que estudou geografia, você sabe muito bem desse fato, você sabe que a Igreja Católica sempre andava com o clero e com a burguesia. O clero andava com a burguesia. O clero é a igreja. O clero e a burguesia era assim, ó. Eles mandavam no sistema, os artesãos, nas indústrias. Então, a Igreja Católica, ela é uma grande e poderosa máquina de manipulação. Ou seja, tudo que ela coloca, todos os feriados que nós cumprimos, vem da Igreja Católica. De não sei do que, outros vêm de culturais, como Consciência Negra, mas a maioria dos trajetos vem da Igreja Católica. O Natal, quem que bolou o Natal? A Igreja Católica. Então, se você veio hoje eles fazem um cálculo que Cristo hoje, né, nos meados desse tempo, ele foi traído por Judas no Getsêmani. Judas sobe no Getsêmani. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, Marcos 14:32, ele reúne. Oh, isso dá vontade de chorar, rapaz do céu. Outro negócio. Ele reúne seus 12 discípulos ali. Ele reúne seus 12 discípulos em Marcos 14:32. E aí ele começa a sentir uma lamentação. É claro que ele já sabia que ele predestinado a sua morte e também a sua traição, porque há uns dias atrás ele entrou numa Santa Ceia, num galpão, onde mesmo ele falou: você vai encontrar um homem, e ele vai ceder aquele galpão que a gente vai fazer a ceia ali. Então a última ceia, ela foi uma ceia triste, vamos colocar assim dizer, porque nosso mestre ele senta ali, ele tá alegre, ele tá feliz, porque ele começa a dizer: olha, este é meu corpo. E rasga o pão: esse aqui é meu corpo, que é partido por todos vocês. Aí ele vai, passa o pratinho, passa para João, passa para Pedro, Pedro passa para Simão, Bartolomeu. Aí depois, gente, estou chorando por Jesus. Eu confundo as coisas, estou chorando porque eu estou sentindo a traição de Jesus, porque eu fui traído, eu sei como que é. E fui traído com beijo e abraço. E com palavras bastante maravilhosas. Não é somente isso. Você vê que ele estava feliz, mas aí depois cai o semblante do céu. E aí ele começa a estar feliz ali. Então ele vai partindo o pão. Ele diz: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Então ele pega, vai, passa para todos, e ele pega o cálice. E ele diz: este é o meu sangue, que vai ser derramado por todos vocês. Então ele vai passando, mas aí no meio do sangue, Jesus para a ceia. O seu semblante cai. Ele pega um bocado de pão. Ele diz: peraí, mas alguém aqui nesta mesa vai me trair. Tava lá Silvia, Cleide. Ah, não, desculpa. Não, peraí, eu tô confundindo, desculpa. Tava lá João, Pedro, só Deus. Pedro, João, Bartolomeu. E aí ele olha os seus olhares tristes. Ele pega assim, ele diz: aquele que eu molhar um bocado de pão nesse sangue, que der a ele, esse há de me trair. O que significa? Por que ele precisou molhar o bocado de pão? É simples. Jesus tinha, se ele entregasse o pão seco, ele ia entregar só a carne. Então ele molhou o pão, novinho que se molhasse seu sangue,
e entregou sua carne e seu sangue. Forte, não é? É forte, não é? Vocês nunca ouviram isso, né? Foi Jesus que me ensinou um dia. Então ele entregou todo o corpo e o sangue para Judas. E ainda ele entrega esse corpo e o sangue molhado, né? E aí começa uma procura. Judas sai correndo daquela mesa. Então ele já sabia que, ele sempre falava, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Quem que eram os pecadores? Judas era um pecador. E ainda mais com o concílio de quem? Os fariseus. Quem que eram os fariseus? A Igreja Católica. A Igreja Católica era os fariseus. Quem matou Jesus foi a própria Igreja Católica. Quem matou Jesus, quem matou os cristãos na Inquisição de Nero, Damasceno, foi a Igreja Católica. E ela domina tudo. Tudo bem, vamos lá. Jesus sobe em Marcos 14:32, olha para Pedro e João, os dois, só sobe os três, os quatro. Jesus, João, Pedro. E aí quando quando ele sobe, e Jesus ele vai orar, ele fala: Pedro, ore comigo pelo menos uma hora. Ele está triste no dia de semana, porque é o dia da traição, que é nos simbolizado no dia de hoje. Então você comer carne, você está traindo Jesus. Por quê? Porque você está crucificando a carne dele, né? Estão comparando Jesus com boi, com cabrito, com o quê? Vamos lá. Então começa essa ascensão da Igreja Católica empoderavelmente sobre uma doutrina que até os crentes, hoje os cultos abriram essa... Vamos orar, hoje Jesus nosso Senhor foi traído, oh Jesus. Eles colocam um fundinho musical, ele foi traído. Gente, nós traímos Jesus todos os dias. E você está chorando por traição dele. Quando você erra, você pega e traiu Jesus. Quando você fala mal do seu próximo, você já traiu Jesus. E você ainda vem querer chorar porque ele foi traído? Você é um maior traidor, é você. Sou eu. Que hipocrisia maldita que ninguém consegue enxergar isso. Ele foi traído. Nós fazemos pior do que Judas. Porque depois da sua morte e ressurreição que deu vida a todos os homens, nós rejeitamos a vida. Pior ainda. E muito mais do que 30 moedas de prata. Deus nos dá graça, nos dá paz, nos dá alegria. Muitas vezes pela tristeza ele nos salva, nos livra de um acidente de carro, e aí a gente trai ele. Pior ainda. Então aí vem as igrejas e oh meu amado, abraça seu irmão que está à direita. Que raiva, que dá vontade de jogar uma bomba lá dentro. Pelos atos carnais, um raciocínio carnal ilógico. Não dá vontade de jogar uma bomba lá dentro? Faz seus sem vergonha, sem sabedoria nenhuma. Os crentes, o sem vergonha hoje não pode mentir. Hoje não pode falar palavrão. Hoje não pode transar. Hoje não pode masturbar. Hoje, todo tipo de pecado. Mas amanhã pode. Amanhã, vixe. Os caras olham pra cerveja hoje. Nossa, meu irmão, vai tomar ceva, né? Vamos respeitar Jesus. Amanhã, filho, churrasco pra todo quanto é tipo de bar aí. Você vai ver que churrasco aí dos católicos é uma sintonia alarmante e grave do sistema. Alarmante e grave do sistema. Que imputa nós a andar na sua corregedoria. Uma igreja onde o Papa manda nos cristãos. Uma igreja onde o Papa, esse filho de Satanás, filho do diabo, que santo não tem nada, Santíssima Trindade, Santíssimo, porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma, santo o quê? Santo Papa, santo que passa, santo Papa o quê, rapaz? A dona do candomblé é a Igreja Católica. Ela é a dona do candomblé. Ela é a dona dos maiores... Gente, vocês falam... Olha, vamos aqui. Quem conhece a história de Hitler? Hitler. Alguém conhece a história de Hitler? A Dani falou que tem cara de cachaceiro. É, Dani, sério? Eu bebi com seu pai. Tava bebendo com seu pai. Sério. Nossa, mamei com seu pai. Eu cheguei agora da sua casa. Eu tava com seu pai e sua mãe. Tá?
Então você vê, quem conhece a história de Hitler? Conhece a história de Hitler? Sim. Nós repudiamos os atos de Hitler. Repudiamos a história de Hitler. Mas vamos aqui. Eu acabei de acordar minha menininha linda. Vamos aqui. E por que não repudiamos quem matou mais que Hitler? Hã? Hein? Hein, meus irmãos? Quem matou mais que Hitler? Os católicos. Por que ninguém fala da Inquisição Católica? Por que ninguém fala desse ato tão monstruoso que abalou o mundo? Hein, meus irmãos? Abalou o mundo, cara, a Inquisição. E não era... Peraí. Ó, tá vendo? Eles faziam isso aqui, ó. Tá vendo essa cruz aqui, ó? Eles colocavam as pessoas na cruz, alguns tipos de tortura, e jogava mel, açúcar na pessoa viva, num sol de 40 graus, açúcar pelada, viva, tipo aquele creme. As abelhas vinham, ele crucificado, e ficava torturando aquele rapaz. Outros foram crucificados, mas em vez de ter aqui o prego nos pés, tinha uma corrente com uma pedra de mais de 20 quilos, puxando seus membros inferiores a esticar até quebrar. Mulheres eram amarradas assim, os seus cabelos, como eram grandes, era uma pedra também até o seu crânio se deslocar. Tinha a roda da raladura, que era uma roda onde você... Era uma roda onde eles pegavam você, ao girar você os pés, você ficava torto a quebrar a sua coluna, mas ele rodava você, embaixo tinha um tapete de espinho, de ferros, e aí ralando você igual um ralador de queijo, rodando, você, toda hora que você passasse, você ralava um pouco. Outro tipo de tortura, muitas torturas terríveis e tenebrosas. A caixa do esquecimento, que você colocava uma pessoa bem, irmãos, só entrava, sabe aquele lugar que só entra você e assim, só entra você assim, e eles fechavam você, ali você ficava só numa posição, sem comida e sem bebida até a morte. Até a morte. São torturas que hoje os cristãos... Bom, nenhum de vocês trairia Jesus na hora, se tivesse Inquisição Católica. Vocês trairiam. Depois veio mais um modernismo, né? Que aí colocaram os cristãos na arena de Roma. Mas antes, Damasceno, aquele imperador romano, que depois veio depois de Nero, ele colocou no seu quintal, no quintal da casa dele, quando ele abria, sabe quando ele abria a janela para ver as flores? Colocou várias cruzes de cristãos crucificados. Então ele tinha o prazer de abrir assim e ver lá eles crucificados. Então, depois você procura a Inquisição Católica, as torturas foram terríveis. Jesus morreu feio, os cristãos morreram pior ainda. A morte de Jesus comparada ao seu povo foi uma morte leve. Vou repetir. A morte de Jesus comparada ao povo dele foi muito mais suave. Naquela cruz. Irmãos, o povo sofreu muito mais que Cristo. Muito mais. Por quê? Porque eles viram que Jesus, ele estava, vamos fazer tipos piores. O povo sofreu pior. A dor de Jesus se compara na carne, lógico, com a dor que eles sentiram. Porque a de Jesus foi maior, porque foi na carne do Espírito, que ele sabia que estava fazendo pelo povo e o povo não ia ser por ele. Então foi pior ainda. Então, se vocês forem analisar bem, hoje é um dia da tradição do Senhor, domingo ele ressuscita, né? Muitas igrejas fazem a Santa Ceia, por isso. Hoje é o dia da ressurreição. Então a Santa Ceia, porque quando Paulo ele descreve, ele simboliza a Santa Ceia, né? Ele coloca a liturgia da Santa Ceia por causa disso, para que o povo não ficasse adorando os dias da Igreja Católica. Falar, é hoje da Páscoa, não? Não. Paulo ele começa a dar uma liturgia para os crentes, dizendo, não, vocês têm como ver a sua morte e a ressurreição. Como? Na Santa Ceia. Quando nós dividimos o pão, ele morreu. Mas quando comemos o pão e tomamos o cálice, ele vive dentro de nós mesmos.
Ele ressuscita. Quando colocamos o pão e o vinho dentro do nosso corpo, e ele começa a morar, porque o templo, o corpo é templo e morada do seu espírito. E aí você começa a ver que a Santa Ceia é a Páscoa, a nossa Páscoa, onde nós comemos e bebemos até que ele venha. Tá? Então, é isso, meus irmãos. Deixa eu voltar a deitar, que eu estou com o corpo todo dolorido. E eu queria agradecer a Deus por vocês, não aconteceu nada comigo. Obrigado por todos que ajudam esta obra. E orar pela vida do Luciano. Infelizmente ele perdeu a mamãe dele. Vamos todos orar pela vida dele. E dizer para todos vocês que eu amo muito vocês. Desculpa de ter sumido. Muita coisa. A vida que quando desliga a câmera é uma vida muito difícil. Mas eu vou vencer tudo isso. Um abraço. Deixe seu comentário aqui, se vocês gostaram. Fique com Deus. Até a próxima. Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje. E tenham visto que Deus, a sua glória, Ele não divide a homem com ninguém, a nenhum homem. E ainda Ele se consagra diante de nós através das nossas próximas atitudes. Quer ver Jesus forte na sua vida? O agrade-o. Quer ver Jesus forte na sua vida? O adore. Quer ver Jesus forte na sua vida? Vivo, forte? Obedeça. Você vai ver Jesus sempre na sua vida. Um abraço, fica na paz. Até a próxima, abençoe a todos.